Oi, gente, tudo bem? Tô muito feliz, mais uma live, né? Hoje a gente vai falar com a Grazi. A Grazi é uma grande amiga, uma grande parceira. Ela tem, assim, um know-how incrível. Ela vai falar com muita maestria. Ela já tá até aí online. E eu vou já chamar a Grazi. E ela vai falar com muita maestria sobre varejo, ela vai falar com muita maestria sobre algo que está dominando as relações e está dominando o mercado, que é a tecnologia da informação. A gente sabe que a tecnologia da informação, a internet veio para mudar mesmo o mundo, como está mudando. A gente tem que utilizar essa ferramenta, a gente tem que utilizar essa oportunidade para otimizar as vendas e utilizar tudo ao nosso favor. A favor das nossas vendas, da nossa empresa. E eu convidei a Grazi, estou muito feliz por ela ter aceito. Eu sei que a gente vai trocar muita informação hoje aqui com vocês. Queria que vocês também, gente. Oi, Fábio. Oi, Paulinha. Obrigada. Oi, Robson. Saudade, querido. Robson bate todas as metas, viu, gente? Robson é fera. Eu te chamo já, tá, Grazi? E aí, gente, tem um aviãozinho assim do lado e eu queria que vocês fossem, por favor, compartilhando. Oi, Cleo. Queria que vocês fossem compartilhando essa live com os amigos, com as pessoas, porque eu tenho certeza, tem muita gente que já estava preparado para não estava preparado para a pandemia, mas já estava mais ou menos engajado com a tecnologia da informação. Muitas empresas já estavam mais ou menos assim engajados com a venda através da internet, estava engajado com o e-commerce. Então, é importante que vocês compartilhem, porque tem gente que não estava. E eu tenho certeza que isso vai contribuir muito para o crescimento das pessoas, para o crescimento das empresas. Meu amigo Antônio Carlos, tudo bem? E isso vai contribuir muito. Tem muita gente que está com muita ansiedade e não está conseguindo viabilizar a tecnologia da informação na sua empresa. Então é importante que vocês compartilhem para que as pessoas adquiram conhecimento, elas consigam entender essa retomada e consigam perceber o que elas vão ter que fazer para poder mudar esse cenário. Usar as ferramentas, usar o que a gente tem, o que o universo manda pra gente a nosso favor, né? Então, eu queria que vocês mandassem, tem esse aviãozinho aí embaixo, queria que vocês mandassem para as pessoas. Não esqueçam de colocar aí um coraçãozinho pra gente fazer essa live ir para o maior número de pessoas possível, para que as pessoas tenham acesso às informações. Às vezes as pessoas têm até boa vontade, mas elas não têm informação suficiente. Então, ó, já tem gente mandando coraçãozinho. Obrigada. E eu vou chamar agora a Grazi pra gente começar, tá? Que aí vocês sabem que o Instagram, ele com 1 hora, ele já expulsa a gente, né? E aí eu vou chamar aqui a Grazi. Fazer transmissão ao vivo com Grazi. Entrar. E aí, assim que a Grazi entrar, entrou, linda! Oi. Tudo bem? E Grazi, muito obrigada mais uma vez por ter aceito o meu convite. E aí, nessa sua rotina de São Paulo, frenética, nessa loucura, né? E ter aceito e ter dedicado aí esse tempo para conversar um pouco comigo, conversar com as pessoas que seguem aí a Ata Consultoria. Você sabe, como eu já te falei, é muita gente do varejo, também tem gente do atacado. Tem muitas pessoas, Grazi, que como eu estava falando antes de convidar, eu sei que você escutou, tem muita gente que já estava não preparado para a pandemia, porque ninguém estava preparado para a pandemia, né? Mas muita gente já estava, assim, engajado com a tecnologia da informação, já estava vendendo pela internet, pelo WhatsApp. E eu queria que você falasse um pouco assim também dessa sua experiência que você tem, né, na tecnologia da informação. Você aí que tem mais de 20 anos, com essa carinha aí de 15. Obrigada. De 20 anos que trabalha com o varejo. Dá essa força aí pra gente. Claro. Fala pra gente a maestria que você tem aí de varejo, de negócio.
E eu queria, Grazi, por favor, que você se apresentasse e falasse um pouco aí da tua trajetória profissional para a gente, Grazi. Mais uma vez, Cara, muito obrigada, viu? E tá aí uma hora contigo. Mas eu vou te coordenar, viu, Grazi? Tem aqui minha pode colega coordenar. de 10 a 12 Gente, minutos, eu já vou dizer, Grazi, está acabando. Vai lá, gente, Grazi. boa noite a todos. Obrigada aí pela presença aí de vocês. Bom, eu comecei no varejo muito novinha, de 14 para 15 anos, e fui me descobrindo, né? Foi um processo na minha vida, né? Eu me descobri no varejo. E cheguei a fazer arquitetura num determinado momento, fiz 2 anos, e aí foi o varejo que me despertou e falou: opa, é aqui realmente o meu lugar, é aqui que eu quero ficar. E aí, posteriormente, me formei em marketing e percorri por várias marcas, né? Mas começando desde a minha carreira, desde o comecinho mesmo, eu comecei em piso de loja e aí percorri por todas as funções, né? Passei pela Arezinco, passei pelo Grupo Morena Rosa, fui da Melissa, foi aonde eu te conheci, né? Tive o prazer aí de conviver contigo e eu também acompanhei as suas lutas, né? Sendo empreendedora, sendo uma pessoa de varejo, trabalhando para o varejo, ainda estudando direito. Então fica a minha grande admiração por ti, né? E fiquei muito lisonjeada pelo convite de estar aqui contigo. E é isso, a minha trajetória foi varejo, então eu percorri por todas as funções ali de PDV, até que eu tive uma oportunidade de entrar na tecnologia, né, a convite do CEO da Endeva, né, o Leonardo, e achei que fazia muito sentido, porque eu tinha toda a experiência, né, de varejo, de PDV, e por que não olhar para o futuro, pensando em tecnologia, por que não olhar para esse varejo mais futuro, né, e me preparar para ele, né? Então, por isso que eu mergulhei agora com o time da Endeva. Eles é um núcleo dentro da Vtex. Vtex é uma das grandes plataformas de e-commerce que a gente tem no Brasil e espalhadas pelo mundo, né? São 28 países. E a Vtex veio com essa missão aí de transformar, né, todo o online e trouxe nós da Endeva como uma transformação aí para o PDV, para o offline. Então, eu tenho bastante novidades aí para compartilhar com vocês desse universo. Ai, que bom, Grazi, obrigada. Eu vou começar aqui as perguntas. Gente, o Antônio Carlos disse que o meu posicionamento não estava legal. Tá tudo bem? Eu e a Grazi, a gente está bem? Vocês estão ouvindo e vendo a gente bem, gente? Tá tudo bem? Alguém diz aí, tá ok, não tá ok. Que a gente vai começar e vocês sabem que eu falo muito, né? A Grazi também. Então, na hora que a gente começar aqui, eu queria saber se áudio tá legal e... Mara tá dizendo que tá tudo legal e a Mônica, nossa amiga querida. Um beijo, Então, meninas. Dona Alcina, obrigada. Então vamos lá, gente. Anthony, obrigada também. Então vamos lá. Grazi, vamos fazer aquelas perguntas que foram perguntas que nós combinamos, gente. São perguntas pertinentes para o nosso mercado, para o nosso negócio. Porque não adianta a gente ficar aqui uma hora conversando de coisas que não são pertinentes do nosso dia a dia. Então, eu vou começar, Grazi, a te perguntar, lembrando que eu vou coordenar aqui de 10 a 12 minutinhos cada pergunta, tá? E eu vou ter aqui minha colinha, gente, que vocês sabem, né? Depois que passa dos 40, não dá para ficar decorando, assim, memorizando tudo, não, né? Mas vamos lá, Grazi. Olhando para essa retomada, né, que a gente está retomando agora, aqui no Ceará, você está em São Paulo, não sei como é que tá, se já retomou tudo aqui, tá uma coisa muito... Tá indo devagar, né? O nosso governador está liberando aos poucos. Tem interiores aqui do Ceará que ainda não retomaram, né? Então a gente está aguardando, né, essa retomada, mas a gente está começando, né? A gente está respirando. Eu já até falei com uma cliente de Mossoró que disse: ai, graças a Deus, as coisas estão melhorando. Ufa, que bom. Então, olhando para essa retomada aí, Grazi, e vendo toda essa transformação, porque a gente, o que essa pandemia trouxe? O que nós íamos demorar de 3 a 5 anos para amadurecer, essa pandemia fez com que nós tivéssemos que amadurecer e transformar o varejo em um mês, né? Então, com um mês, você já disse, não, eu tenho que mudar tudo. Então, essa pandemia tem
trouxe algo positivo que foi acelerar também algumas coisas e construir algumas relações ou marcas ou profissionais que não estavam engajados, realmente eles tiveram que repensar. E isso, por um lado, é muito bom, né? Então, Uhum. olhando para essa retomada, vendo toda essa transformação do varejo, como é que você, Grazi, enxerga dentro disso essa mudança? Qual o teu olhar para essa mudança dentro do varejo? Sim, a gente falando de mudança, primeira coisa, o e-commerce ele já não é mais novidade para ninguém, né? Há muito tempo a gente já vê um comportamento do e-commerce ganhando espaço aí, né, no varejo. É uma tendência potencializada aí pela transformação digital e ela traz essas novas possibilidades, esse fenômeno, né, trazendo essa responsabilidade também de comunicação. Né? Antes da pandemia, nós tivemos aí em torno de 5%, né, de participação do e-commerce no Brasil, diferente de outros países, mas aqui era mais ou menos essa média, entre 4% a 5%. E aí, com a pandemia, né, a gente se viu tendo que sobreviver de alguma forma e o online veio com tudo, né? Nesse momento que veio com tudo, as empresas, mesmo que tinham projetos aí a médio e longo prazo, precisaram, né, virar essa chave para já, né? E aí o investimento da tecnologia, eu entendo que já estava no escopo das grandes empresas, principalmente, né? Até porque é onde os dados são a maior riqueza, né? A gente fala que os dados hoje é petróleo, né? Vale, né, petróleo. Então, assim, traz uma visão ampla, né? Principalmente quando a gente fala de comportamento do consumidor, tendências do segmento, e aí principalmente na tomada de decisões. Mas aí o que eu vejo de grande mudança, aí eu vou citar um pouquinho, que é uma mudança que eu acho que faz muito sentido as empresas olharem agora, que em primeiro lugar eu acho que é a cultura, né? Quando a gente fala de mudança, é trazer a cultura, porque esse sistema, ele é mais complexo, ele gera aí uma curva de aprendizado, né? Muito grande, mas indo um pouco mais a fundo, né? O que motiva a empresa estar de pé? Qual é o sentido dela, né, nesse universo do varejo? Eu acho que isso são algumas reflexões, principalmente quando a gente pensa no consumidor, nessa jornada, né? E aí, criar do zero ou ter que construir esse processo, né, de mudança é desafiador no meio de uma aceleração, né? Mas eu acredito aí que seja um pilar extremamente necessário, né? É desconfortável porque tira muita gente da zona de conforto e essa chave de mudança é difícil, a gente sabe que é difícil, né? Porque é ter que engajar todos os colaboradores para acreditar nisso, né? Então, é um fator de mudança muito drástico no meio de uma. Drástico, não usei a palavra certa, não é drástico, porque não é uma coisa ruim, mas é uma coisa que gera dor, porque o Sim. crescimento dói, né? O crescimento dói e você precisa se movimentar, essa movimentação é necessária. Né? Então, assim, revisitar todo esse processo com novas rotinas, novas disciplinas, né? Pensando nessa transparência, diminuir as reuniões, criar mais ações, esse alinhamento, para trazer esse engajamento, eu acho que é o primeiro pilar de uma grande mudança, tá? É. E aí, pode falar. Não, eu só ia, né, corroborar com esse teu pensamento rapidinho, Grazi. Eu sempre falo nisso, né, de DNA, propósito, esse momento, e eu sempre gosto de fazer uns posts com algumas palavras-chave para lembrar a galera da importância, né, de ter uma causa social, de mostrar para as pessoas, para o mercado, por que você existe, por que você está ali, Uhum. fortalecer, fortificar o DNA da empresa através das pessoas, engajando, como você falou, inteligentemente, engajando as pessoas nesse processo. Não adianta você ter a melhor tecnologia da informação, a melhor ferramenta, se você não tem pessoas Exato. preparadas, engajadas e que mostrem para o cliente o propósito da sua empresa, né, Grazi? Então, eu acho que essa na minha concepção, na minha visão, eu acho que é a primeira grande mudança que eu acho que as empresas precisam olhar nesse momento, né? Que é a construção realmente de pensar que a empresa é um organismo, né? E que dentro desse organismo existem os órgãos e de que forma cada um precisa funcionar aí para tudo ter
a tua forma mais saudável, né? Então, eu até acho que dentro disso entra muito a questão da plataforma humana, quando a gente fala de pessoas. Então, dentro da cultura também tem o fator humano, como você bem colocou agora, né? Então, eu acho que são as pessoas que representam a marca na ponta. Eu acho que essa cultura envolve todos esses pilares aí, pensando, né, de uma forma mais macro. E aí eu também queria compartilhar aqui com vocês até um pensamento aí que foi o CEO da Aramis, de uma live que eu assisti, o Richard Stade, né, para quem não conhece, ele reforça muito essa mudança de cultura dentro da Aramis, nesse processo de transformação. Ele falou que foi o primeiro pilar dele foi bem olhando para a cultura, e é uma empresa renomada, com muitos anos, né, no mercado. E mesmo assim ele foi lá e quis fazer essa movimentação. E ele trouxe aí 4 pilares para a gente olhar para eles como uma curva de conscientização, sabe? Em primeiro lugar, o financeiro, porque a gente sabe que o financeiro, né, é Eu até fundamental, anotava, eu achei interessantíssimo isso. precisa Financeiro, manter a empresa de pé, não temos, né, outro caminho. Ele traz também a reflexão num segundo ponto aí, que são 4. O reconhecimento como parte dessa humanização, né? Principalmente quando a gente fala de relação humana, quando a gente fala dos colaboradores, isso traz muito, né, a parte do reconhecimento, que é muito importante para trazer esse engajamento. O conhecimento como um terceiro, né? O conhecimento, primeiro, não existe competência sem conhecimento, né? Já parte daí, né? E o propósito, né? Como fazer sentido, né? Como marca e como fazer sentido na vida das pessoas. Acredito que esses são um dos pilares que fez muito sentido quando eu assisti essa live, que eu trouxe comigo, assim, como aprendizado, para olhar para esses 4 pontos sempre que eu precisar olhar, né? Porque hoje eu estou muito mais para o varejo do que do varejo, né? Então, acho que é muito isso, se a gente pegar essa linha de raciocínio. Eu colocaria muito a questão da cultura em primeiro lugar. Em segundo, eu trago aí a mudança do vendedor digital, né? A gente sabe que os vendedores, a gente tinha um perfil muito monocanal, que eles esperavam o cliente ir até a loja e faziam, né, toda a parte daquele atendimento mais assistido. E hoje, né, com os fechamentos das lojas, eles precisaram ressignificar, né, o escopo desse trabalho. Então, hoje a gente tem muito o vendedor como um influencer digital, né? Então, ele precisa hoje, mais do que nunca, estar preparado. Né? A gente precisa, mais do que nunca, explorar as habilidades, explorar todos os canais que a gente tem como possibilidade de vendas, inseri-lo nisso tudo, né? E aí fica muito da nossa responsabilidade também de como prepará-los para isso, né? O vendedor, ele ficou muito desacreditado com a sua profissão, né? Se a gente for olhar, a gente sabe que eles ficaram muito desacreditados por muito tempo, né? E hoje a gente enxerga, né, no meio disso tudo, eles muito como protagonistas. Olha como a é, coisa muda, né? E trazendo muito, eles para o protagonismo, né? Quem vai se destacar muito mais é quem está melhor preparado. Quem está melhor preparado, quem tem mais flexibilidade de mudança. Então, acredito que essa movimentação com eles, né, e com a cultura, são os 2 pontos muito chave aí de mudança que eu enxergo dentro dessa loucura toda, né? Que, claro, a gente vê que tem um lado muito de dor, pensando, né, em questão de saúde, mas se a gente é, for tirar esse lado ruim e pensar agora, né, em varejo, em como retomar e como fazer o negócio acontecer, eu acho que são esses 2 olhares ali, cultura e vendedor digital, como um ponto de atenção ali para dar o start para essa retomada, que agora, graças a Deus, né, as lojas começaram a reabrir, apesar de terem algumas regiões que fecharam. Acredito que agora
tem uma tendência a voltar à sua normalidade. No novo normal, claro. Novo normal, né? Novo normal. Pois é, eu concordo com tudo que você falou e eu acho mesmo que o vendedor antes ele estava muito ligado nesse monocanal, né? Um único canal, que era o canal da loja física. Alguns já estavam mais, né, engajados nessa história de vender, de mandar para o cliente e vender pelo WhatsApp. Outros não, ainda estavam naquele mesmo modelo e aí sentiu um pouco, mas eu acho que caiu a ficha. E a galera agora está mesmo se engajando e vendendo pelo digital. Eu acho que a cultura mesmo, como você falou, Grazi, é fundamental para a gente fortalecer as relações e gerar, né, o recall, que é a lembrança da marca na cabeça do consumidor, né? Vamos nessa, Grazi, tá ótimo. Você falou muito aí de comportamento do consumidor, e muito a gente, nós que você, apesar de trabalhar aí para uma empresa, você presta uma consultoria para os seus clientes, como eu presto também uma consultoria, né? Então, a gente fala muito do comportamento do consumidor e a gente precisa entender como o consumidor está se comportando, o que ele está querendo nesse novo normal aí que a gente está enfrentando, né? Até porque, Grazi, mesmo que a gente vai aí esteja retomando, tem muita gente, como você falou de questão de saúde, que tem medo de ir de sair. A minha mãe mesmo, ela não sai de casa, ela tem medo até que eu chegue perto dela. Então tem gente que ainda tem medo de sair, de ir para o shopping e tal, né? Então a gente precisa entender esse comportamento do consumidor. E é sobre isso que eu queria te perguntar, Grazi, sobre o comportamento do consumidor, que já vinha numa constante mudança, porque a gente nunca sabe, né? A gente nunca consegue entender ipsiliter a forma ideal de como você deve, como que o consumidor está se comportando, como você deve tratar, porque o consumidor ele muda o tempo inteiro, né? A gente já falava de relacionamento e agora mais do que nunca se transformou extremamente necessário, fundamental, fortalecer comunicação com o cliente. Quais as mudanças dentro dessa jornada que são importantes, Grazi, a gente ressaltar, para que cada vez mais a gente possa trazer esse olhar e garantir novos negócios. Porque isso que é importante. A gente começou, olha lá como foi importante anotar aí o primeiro pilar lá do cara da Aramis, né? Financeiro. Então a gente precisa fortalecer as relações para garantir uma resultabilidade nos negócios, né? O que é importante, assim, nesse comportamento do consumidor, no teu olhar? Então, eu acho que muito se falou na NRF no começo do ano. Para quem não sabe, né, é um grande evento aí de varejo que tem em Nova York, e ele trouxe muito essa questão de colocar o cliente no centro, pessoas no centro, né? E o cliente vem muito para esse centro, principalmente quando a gente fala de relações. Eu acho que o primeiro olhar, porque antes a gente tinha, se a gente pensar na jornada do consumidor, hoje ele percorre por vários canais. Ele se transformou em multicanal. O cliente hoje ele tem essa multicanalidade na palma da mão. A gente, antes da pandemia, a gente tinha, né, aquela pessoa que transitava muito mais no online, tínhamos aquele cliente mais híbrido que ia e voltava entre online e físico, e a gente se deparou com pessoas que nem tinham tanto acesso ao online e precisou entrar no online, ou seja, tá todo mundo de olho nesses canais no online. Eu acho que o primeiro ponto é pensar ele como prioridade, como protagonista, trazendo esse cliente para o centro, e junto com essa linha, fazer todas as ações, porque antes o cliente, ele entrava na loja, a gente tinha muito aquele discurso com os vendedores, né? Tem que vender o que tem. Não, na verdade, a gente tem que vender agora o que ele quer, né? Eu acho que a coisa vai mudando, o mindset tem que mudar junto, né? E a gente tem que vender o que ele quer, justamente para criar uma experiência e trazer muito mais essa satisfação, porque ele está percorrendo. A infidelidade hoje,
depois, né, nessa situação pandêmica, a infidelidade, ela cresceu 40% Foi? sobre as marcas, sim. E aí É a um gente número tem, alto. sim, e aí a gente tem os clientes percorrendo por vários canais. De que forma eu vou atraí-lo? De que forma eu vou criar uma experiência? Então a gente falou de vendedor digital, onde ele tem que também estar atento com todos os outros canais e atender esse cliente de forma muito personalizada, criando muito relacionamento. Eu acho que não tem receita de bolo, a gente já falava muito de relacionamento muito antes disso, a gente já vinha numa pegada realmente de colocar o cliente como prioridade, mas agora mais do que nunca, porque agora ele tem muito mais opções e muito outros acessos aí, né? Então eu acho que é trazer ele para perto, né? E criar ações em cima disso. Eu acho que agora é ter esse consumo consciente, sustentável, que muito se fala, que ele está olhando para isso, é criar ações voltado também pensando em propósito, pensando aí em tudo aquilo que vai atraí-lo para a tua marca. Né? Eu acho que é bem essa linha de pensamento quando a gente coloca o cliente no centro. Pensar no consumo seguro, principalmente, porque agora, né, com esse receio de ir até a loja, a gente precisa também de tecnologias e ferramentas para atender esse cliente, que seja via rede social, que seja WhatsApp, que sejam novas soluções que a gente já tem aí no mercado. No finalzinho eu apresento aí para vocês sobre o que a Endeva trouxe aí de novidade nisso. E, enfim, a gente tem aí uma série de caminhos que a gente pode linkar esse cliente, né, nessa jornada, para atraí-lo e para não perdê-lo, né, para o concorrente, porque aí está todo mundo de olho, né, ele está realmente percorrendo. Então, acho que trazer o cliente para perto e criar ações que façam sentido, trazendo propósito, trazendo tudo isso que a gente acabou de falar, né? O consumo consciente, eu acho que também as fábricas vão precisar rever muito sobre, né, os produtos. Então, olhar a cadeia como um todo, o ecossistema como um todo, para poder atender esse cliente na ponta. Grazi, eu sempre falo nos meus treinamentos uma coisa que você falou aí. Há um tempo atrás, né, tipo né, Henry Ford, a gente estudou, né, aí na disciplina de administração, né, como foi que surgiu o carro, quem criou a esteira de montagem, parará, que é a esteira de montagem de carro, que foi que inspirou a nós que somos sapateiras, né, a gente sabe que a esteira de sapato foi uma inspiração da esteira do carro. Enfim, Henry Ford disse, lá naquela época, quando ele criou o carro, você pode ter qualquer carro desde que seja preto. Ou seja, a gente hoje saiu daquela ditadura da oferta, você pode comprar qualquer carro desde que seja preto, para a democracia da demanda, como você falou. Não é mais vender o que eu tenho no estoque, é vender o que o meu cliente quer comprar. Por isso que você tá que aquela história da empatia, né, que muitos falam e poucos pregam e poucos sabem o que é, né? E eu sempre faço posts explicando, né, porque eu sou professora, então eu vou explico a etimologia da palavra e tal para as pessoas saberem realmente o que é. E para você entender essa democracia da demanda, é você saber o que o seu cliente quer. Para isso você precisa ter empatia, se colocar no lugar do cliente. Eu acho que isso é fundamental, né? Você falou de antes as pessoas consumiam aquilo que elas podiam comprar, hoje não. Hoje, quem quer vender tem que entender o que o seu cliente quer e oferecer para ele o que ele quer. E aí, só para finalizar, para a gente entrar na terceira pergunta, o Grazi, não sei se você viu, você deve ter visto aí que você é super antenada e super digital. A Michelinha que que dizia lá quando a gente se conheceu que eu era analógica. Então é muito analógica, Rai. Agora eu sou super digital. O dono da Amazon, o CEO da Amazon, virou hoje um dos caras mais ricos do mundo. Uma startup, né? Como vocês aí entendem, que era uma startup e hoje foi comprada pela Vertex. E está aí liderando o mercado, que aqui em Fortaleza as pessoas não sabem muito. E aí, Paulo, queria até que você falasse uma ferramenta super bacana,
que eu usava aqui, né, na Melissa, é super bacana. Então, assim, como a Amazon é algo muito simples, você entra no site, você compra o que você quer, você recebe na sua casa. O que vai fazer um cliente sair de casa para ir numa loja? Relacionamento, entender do comportamento de consumo, né, Grazi? Acho que é por aí mesmo. E aí vamos falar de tecnologia, Grazi. Com as tecnologias aí indo cada vez mais forte nessa aceleração digital, porque com o avanço da tecnologia, da informação e com a velocidade da globalização da economia, né? Tudo ficou muito rápido, tudo está muito acelerado, né? Quais são, Grazi, assim, na tua opinião, as tendências e o que vem ajudando as lojas físicas nesse cenário assim tão pandêmico? Porque é um fato, as lojas físicas elas não vão fechar, né? A gente sabe que nem deve e nem pode, né? São investimentos, e como você falou, tem gente que é do físico, tem gente que é do físico e é do digital. Tem gente que ainda é extremamente físico, tem gente que é só digital, né? Então, são vários comportamentos de consumo. O que isso ajuda na loja física, Grazi? Esse avanço da tecnologia? Sim, a gente tem o Omnichannel aí como um ponto principal, né, para ser o ponto, né, de distribuição, né, dos produtos em lojas. Eu acho que ele veio com esse olhar macro de negócio para maximizar as oportunidades, né, dentro desse ecossistema, trazendo muitos benefícios, principalmente para o consumidor, porque aí ele une todos os estoques, mais o e-commerce. Então, para quem não sabe, o Omnichannel ele tem essa função, né? E aí o Omnichannel é o primeiro ponto, né? Junto com isso, veio as redes sociais aí avanços, porque sabe que dentro das redes sociais agora, vocês estão me ouvindo? Tá pensando. Mas voltou já, voltou, Tá. Grazi. Nós temos aí as redes sociais como grandes avanços aí como um meio de canal de vendas, né? E é preciso estudar muito esses canais para explorar muito essas ferramentas. Eu acho que quanto mais a gente entender, mais é importante, mais é bacana, mais resultado vai trazer, né? Temos o WhatsApp Business que veio com força total aí, pensando em conta comercial, né? Então, assim, se a gente pensar, o digital ele está muito mais potencializado quando ele está humanizado. Porque aí eu posso falar de outras ferramentas, principalmente porque eu trabalho com muitas delas, né? Mas a gente precisa do fator humano ali para potencializar as oportunidades. A tecnologia, Rai, ela é o meio. Eu não enxergo, e tem estudos para isso, e escutei inclusive do meu CEO em uma reunião, que ele não é o fim, ele é o meio, ele te traz os dados, né? Agora, o que fazer com esses dados é o grande X da questão, né? Não adianta eu investir em tecnologia, ter ali as ferramentas necessárias e não saber lidar com elas ou não explorar o melhor delas, né? Então, acho que essas soluções vieram aí para ajudar todo nesse processo. E aí a gente tem alguns pontos aqui, né? Quando a gente fala de Ship from Store, a gente está falando aí quando a loja como Você tem que falar mais devagar e explicar o que é isso que você falou para as pessoas. ótimo. Você falou rápido. Claro. E aí a gente tem algumas outras ferramentas, como a gente vem vendo muito as pessoas comentarem, são nomes que agora passaram a ser mais comuns. Então, Ship from Store nada mais é do que... Ship from Store. Ah, tá. Ship from... Menina, nem eu sabia disso, Grazi. Que legal! Já vou trazer o Ship from Store para a minha vida. Adorei. Então, isso é um indicador, Grazi? Não, ele é um termo que é usado para tecnologia que a loja utiliza, fazendo a loja como um centro de distribuição, né? Unificando os estoques das lojas físicas mais o e-commerce. Tá? Puxa, que legal. Aí a gente tem aqui também, né, a Pickup Store, que nada mais é do que a compra online e retira na loja. Então, também é um termo agora
bastante usado, né? Ou E rapidinho, o Grazi, você viu a Starbucks Pickup de Nova York? Que legal. Você entra incrível, no né? aplicativo, cara, é incrível. Você entra no aplicativo. Isso é foco do cliente. Porque Sim, Starbucks é um clássico, né? A Gabi disse que o que falta aqui em Fortaleza para a vida dela ficar mais feliz é Starbucks, que ela é chique. Aonde ela sim. viaja comigo, ela quer tomar um café na Starbucks. Tem aquela galera que vai porque curte o café e quer ficar sentado lá e ler um livro, mas tem aquela galera que baixa o aplicativo, que é a Starbucks Pickup, que não tem tempo, né, de tomar ficar lá tomando café, baixa o aplicativo, compra, chega na loja, mostra lá um QR Code, sei lá o que é um código, pega o café e vai embora. Isso é sensacional, que é o nosso delivery aqui também, Sim, né, Grazi? sim. É sensacional, eles são pioneiros assim em trazer uma super experiência para o cliente, né? E isso a gente já fala, Rai, desde a nossa época de Melissa lá atrás, quando a gente já engajava o nosso time a olhar para esses detalhes, né, das marcas, de colocar o nome no copinho, de chamar pelo nome, né, de ter um ambiente agradável com Wi-Fi e tudo mais, a gente já usava isso como case, eles como case na época, né? Como É, novidade. Por que pagar R$ 9 num café ao invés de pagar R$ 2 no cafezinho da padaria, né? Faz todo sentido quando a gente tem valor percebido. E aí, trazendo para esse universo de tecnologia, eu citei aqui o Omnichannel como o grande canal aí de todo esse ecossistema, e dentro dele, algumas possibilidades de ferramentas, né? Como o Ship from Store, que eu falei para você, o Pickup Store, e falando de live commerce, né? Escutei ontem numa live também, né? Que é onde você compra sendo assistido pelo seu vendedor, que né? massa, Grazi! Então, já tem uma movimentação para isso. Claro que a gente sabe que isso já existe de forma muito manual, mas trazer isso como uma ferramenta, como, é, é, como uma ferramenta que venha a ajudar mesmo, né? Para você mensurar a jornada e todo o caminho, eu acho que é fundamental. E aí, falando um pouquinho aí de Endeva, porque, né, se a gente está falando de tecnologia, a gente tem hoje, dentro da Endeva, uma plataforma que mensura toda a parte de gestão do PDV. E o que que é isso, né? Quando a gente entra numa loja, a gente tem lá a fila do vendedor para o atendimento, a gente tem toda a parte de gestão do lado do gerente, de ter que organizar esses atendimentos, de ter que olhar para esse atendimento ali, afinco, né? Se realmente estão realizando de forma adequada. A gente tem esse acompanhamento que não vai deixar de existir, mas muitas coisas no manual, né? Porque aí quando a gente fala de gestão, o gerente ele vai ter N relatórios, ele vai passar muito tempo atrás do balcão. E a gente fala muito de produtividade. Então, eu acho que o maior objetivo da Endeva é trazer a produtividade para o time. E trazer produtividade requer automatizar os processos, trazendo muito mais dados, né? De forma rápida, para que ele tenha mais agilidade na tomada de decisões. E aí, com isso, você otimiza o tempo do gerente na parte burocrática, que a gente sempre falou de 80-20, né? Poxa, 80% eu preciso estar dedicada ao PDV e 20% na retaguarda, né? Então, administrar melhor esse tempo, essa gestão de tempo, tendo os dados ali na palma da mão. Então, essa plataforma, ela te traz a lista da vez digital, né? Para otimizar todo o processo, esse entendimento dos motivos de perda, o porquê que eu estou perdendo venda, qual é o potencial do meu cliente que não está comprando e por que não está comprando, né? Entender os relatórios gerenciais, entender ali a parte do time, né? O que, que eu preciso evoluir em cada um deles, quando a gente coloca todos os KPIs ali de forma automatizada, eu enxergo todos os indicadores, enxergo aonde eles precisam melhorar. E aí, quando a gente fala de gestão humanizada, isso tem muito a ver com a tecnologia, porque eu estou automatizando as informações e eu estou olhando para cada indivíduo diferente.
né? Então, olhar para esse indivíduo diferente, tratá-lo diferente, de acordo com aquilo que motiva, de acordo com o que ele precisa evoluir, né? A gente tem algumas ferramentas que ajudam. E aí, saindo um pouquinho da Endev, falando de uma novidade que a gente trouxe, pensando agora, principalmente nesse momento pandêmico, é o consumo seguro, né? Trouxemos aí para o mercado um app de atendimento agendado, aonde o cliente ele entra no site da marca e ele consegue agendar o dia, o horário e qual a loja que ele quer ir. Então, com essas 3 informações, ele preenche ali algumas perguntas super rapidinho também para ser rápido. E dentro desse aplicativo, o vendedor ele consegue interagir via WhatsApp com esse cliente, ou seja, ele cadastrou no site. A gente, pelo aplicativo, eu já tenho acesso a esse agendamento, eu consigo enxergar o WhatsApp do cliente, eu clico dentro do WhatsApp e já interajo com o cliente. Ou seja, eu já me antecipo, né, fazendo uma prévia, um atendimento prévio, aí eu consigo tratá-lo com muito mais riqueza de detalhes, eu consigo fazer um atendimento muito mais personalizado quando ele vir até a minha loja. Porque eu já tenho todas as informações ali prévias, né? Só que isso tudo de forma automatizada. E aí eu consigo interagir com ele, entender e recebê-lo na loja de forma segura, com comodidade, priorizando essa agilidade, porque eu acho que o que vai estimular esse consumidor, além do consumo seguro, é pensar também na agilidade, né? Ele não quer ficar muito tempo no shopping. E aí ele consegue ir e otimizar esse tempo dele em loja. Então, isso é muito bacana. Além disso, a gente traz esses benefícios pensando no protocolo de segurança, a gente traz esses benefícios também como posicionamento de marca, né? Poxa, a gente falou de propósito, né? É bacana para a marca se posicionar com essa preocupação com o cliente. E a gente também, dentro disso, ele consegue acessar via site, via QR Code, porque se eu estou no fluxo do shopping, eu sou cliente, estou passeando, eu me deparo com uma loja que já tem o nível máximo de pessoas dentro dela, porque agora tem limite, né, de pessoas dentro de loja. Se eu me deparar nessa situação, eu consigo escanear no QR Code da vitrine esse agendamento, faço outras coisas para otimizar o meu tempo e volto para ser atendida. Então, isso também facilita, além das redes sociais, que também tem esse link que dá para ele entrar e fazer todo esse esquema de agendamento. Então, essas são algumas das novidades, entre muitas outras, né? Eu quis trazer um pouquinho, pincelar um pouquinho de cada coisa, não só trazendo Endeavor, vendendo meu peixe aqui, mas também trazendo outros, pensando em Omnichannel, pensando em WhatsApp, pensando em redes sociais, explorar bem esses canais e tudo que a tecnologia pode trazer. Mas olha, essa história do consumo seguro, de você marcar, é uma ideia incrível, apesar de que você esteja falando da empresa que você trabalha, é uma ideia que você pode... Tipo, eu tenho pessoas que eu estou vendo aí que estão com a gente, que tem uma loja, que tem 2 lojas. É uma ideia, é um brainstorm que a gente tá fazendo aqui nesse momento e levando e compartilhando informações com as pessoas. Tem gente que tem uma loja ou 2 e que aí ela quer... É uma ideia que você dá, poxa, eu posso fazer isso no meu negócio também, sem necessariamente, porque o Endeavor é importante, e assim, eu trabalhei e acho sensacional. Tem gente que tem só uma loja aqui em Fortaleza, por exemplo, ou lá no interior, Mossoró, ou outras lojas, e aí é uma ideia que você... Porque eu sempre falo, Grazi, amiga, o conhecimento, tudo que você tem, que você não compartilha, não serve para nada. Então, a gente está aqui ajudando as pessoas a crescerem cada vez mais, né? Tem uma pessoa fazendo alguma pergunta aí, Grazi, sobre o Endeavor. Oi, Carlinha, saudade. Se todas as operações que tem dela vai ter este produto incluso. A gente começou a apresentar para toda a base da Endeavor, e aí, claro que
é opcional, não é uma regra, tá? O cliente, no caso, né, o lojista, ele precisa ver se faz sentido para ele nesse momento e aderir à ferramenta com a gente. Mas começamos aí a apresentar para todos os clientes da nossa base e para novos clientes. Um cliente que virou case nosso foi a ReHap, né, que não tem a questão da lista da vez digital, não trabalha com Endeva e aderiu o atendimento agendado. Então, para eles fizeram sentido, né, entrar nisso também, porque o consumo seguro ele está aí para todos os segmentos, se a gente for pensar, né? E Todos acho os que é bem segmentos, né? isso. E aí Nós você temos me 10 falou de minutinhos. pequenos lojistas e falou também de multimarcas. Para quem não tem site, eu vou deixar até uma dica aqui, tá? Porque é difícil, porque tem que ter muito investimento, ou porque eu preciso de um programador e tudo mais. A gente tem a loja integrada. Se vocês acessarem, né, lojaintegrada.com.br, vocês montam a loja de vocês sem custo nenhum, de graça, em 5 passos, né? São 5 passos e aí você monta a sua loja online, né? Tem toda uma retaguarda por Legal. detrás. É da Vetex, né? A loja integrada, ela faz parte da Vetex e você tem essa possibilidade sem custo nenhum. Eles fizeram isso Olha que justamente para ajudar, sensacional. né? Ajudar as pessoas. É isso mesmo. A gente está aqui para se ajudar, né, Grazi? Sim, Sensacional. Adorei, anotei tudo. Achei o ótimo. máximo. Ô, Grazi, vamos para a última pergunta, aí a gente faz o finalmente, que a gente só tem Claro, 10 minutinhos, né? vamos. E aí tem muita gente que é líder. O Milani, que eu amo, que é uma pessoa que eu amo muito, acabou de entrar aí, o Milani, foi gerente muito tempo da Coach, né? Você sabe que eu trabalhei uma vida, né, na Coach. E aí eu já vi que tem vários gestores aqui, supervisores, a Regina tinha entrado aí, tem outros gestores, a Cida também, que é gerente de loja. Vamos falar de lideranças para a gente finalizar, né, o Grazi? Como ficam as lideranças, falando mesmo de gerente de loja, né? Porque diante desse cenário, a gente encontra muitos desafios pela frente. Qual o posicionamento do gerente, do gestor, do supervisor? Qual o posicionamento dele nesse momento de pandemia? Quais desafios ele encontra e quais sugestões assim, a gente poderia dar para eles nesse momento que é de transformação no mundo que a gente está vivendo, Grazi? E olha, antes de responder, olha que honra, Flávia Aragão aqui, nossa Ai, que professora legal! de Também sou fã da varejo, Flávia. Oi, Flávia querida, do Pentarezo, né? Grazi. Nossa, na Flávia, um escola. beijo. Aprendi muito com a Flávia, eu acho Eu que também. grande parte do varejo hoje teve a formação através da Flávia, né? E Isso. É uma muito honra para a honrada de gente. tê-la aqui também. Falando de liderança, o que eu enxergo muito é, mais uma vez, voltando para a gestão humanizada, né? Eu acho que é explorar muito bem as habilidades desses colaboradores, né? Para extrair o melhor deles. Eu acho que, como eu falei, a competência ela vem de conhecimento, então precisa ajudá-los muito nesse conhecimento. Eu acho que tem que compartilhar muito, tem que pôr a mão na massa. Não adianta mais ser aquele gerente que assiste e que só tem papo. Eu acho que a mão na massa sempre foi um dos pilares para fazer acontecer, né? Eu acho que essa profissionalização está muito na mão do gestor, está muito na mão do líder, né? E aí a gente tem essa profissionalização para acontecer para já. A gente tem agora, né, todo esse universo modificado, com tanta tecnologia, com tantos canais, essa multicanalidade, e mais do que nunca é necessário para que esse gerente se prepare para conseguir preparar o seu time, né? E aí, mais do que a palavra que convence, é o exemplo que arrasta, né? Então, realmente, não tem segredo. Eu poderia fazer um discurso aqui super, muito contextualizado, mas eu acho que é isso, é mão na massa, ir para o conhecimento e aprimorar, né? Todo esse outro lado que a gente está vendo que está modificando, tem que acompanhar essa aceleração
e para construir essa evolução junto com o time. Então, o líder, ele está muito responsável, né? E a gestão humanizada é o que traz a admiração, as pessoas para perto, o entendimento, né? Toda essa evolução. Tem que dar mais autonomia, claro que vigiando, olhando, acompanhando, para aumentar essa produtividade. Então, eu enxergo muito por esse caminho, sabe? Eu também, Grazi, nos meus treinamentos, eu também falo, quando é focado em gestão de pessoas e negócios, eu falo muito que o gestor, ele tem que capacitar a equipe para que a equipe seja melhor do que ele. Porque Sim. aí ele trabalha menos operacionalmente e trabalha mais estrategicamente. A parte estratégica, exato. Exatamente, ele trabalha mais estrategicamente, criando oportunidades para otimizar resultados, né? E o que é otimizar resultados? É conquistar um objetivo no menor tempo, com menor custo, que é o crescimento orgânico natural de uma empresa, manter uma empresa sustentável, né? Então, acho que tem uma questão séria também, às vezes, que eu sempre indico de autoestima, de olhar para si. Por isso que a inteligência emocional, e aí é outra live voltada para psicologia, né? Sim, sim. A pessoa tem que muito olhar para dentro de si, né? Que é a inteligência emocional. Eu olho para mim, eu me entendo para que eu possa entender o outro, né, Grazi? Então, o gerente, ele tem que trabalhar muito essa autoestima dele, para que ele não tenha medo de perder o lugar. E eu até falo muito para as pessoas, o que é seu por direito divino já te pertence. Não tenha medo de perder seu lugar, porque o que é teu, ninguém vai te tomar. Então, o que a gente tem que fazer é capacitar as pessoas dentro da loja para que elas sejam melhores. Imagina o gerente o tempo inteiro tendo que fazer vitrine, trabalhar o CRM, ligar para o cliente, alimentar a lista de vez, né? Limpar a loja. Não tem como, são muitas atribuições. Primeiro, toda essa parte burocrática já está automatizada se a gente pensar em tecnologia. Já partimos desse princípio que já vamos ter um aumento na produtividade. Eu acho que vale muito olhar para isso. E em contrapartida, ele vai ter o tempo livre de fazer toda essa gestão desses dados, né? Que é ir para cima, é ir para a linha de frente com o time, é pensar estrategicamente, utilizar da inteligência emocional, a empatia para desenvolver novas habilidades, não se sobrecarregar e ter tempo para pensar, ter tempo para agir, né? Para criar planos de ação, que é muito importante para daí fazer toda a movimentação da loja que a gente sabe que existe. E acho que não tem outro caminho. Agora é realmente aprender com toda essa aceleração, o que a gente pode ser mais relevante, o que vai fazer mais diferença, o que vai trazer mais resultado para né, tocar o barco. Ganhar dinheiro e ser feliz. Ganhar dinheiro e ser feliz. Então é isso, Grazi. Você quer deixar alguma mensagem para a gente? Porque só está faltando ali 3 minutinhos. Você quer deixar alguma mensagem para a gente? Antes de você falar, eu quero te agradecer profundamente. De você é uma coisa que a gente tem muito pouco. A gente tinha mais, mas agora a gente está com, graças a Deus, voltou a ter pouco tempo. E você ter dedicado esse tempo para mim, para as pessoas que me seguem, as pessoas que estão acompanhando o meu trabalho, e pessoas também que te seguem, eu quero te agradecer. Você, pelo menos para mim, você enriqueceu muito, você trouxe muitas coisas novas que eu não sabia. Esse Ship from Store, para mim, eu vou dormir pensando nesse Ship from Store. Eu adorei. E o consumo seguro, né? Que a pessoa marcar, isso foi muito importante. Né? Porque dá dicas para as pessoas. Então eu quero agradecer, muito obrigada. Você sabe que eu sempre fui sua fã e sempre tive uma afinidade muito grande com você, porque você tem esse coração doce, meigo, e é uma mulher forte, uma mulher super inteligente, batalhadora. Cria aí a Elô, linda, maravilhosa. Tá enorme, né? É enorme, 9 anos. Rai, muito obrigada pela oportunidade. Eu acho que varejo é isso, é troca, ainda mais nesse momento. Eu acho que eu sei que as lives ficaram muito saturadas, né? Se a gente for pensar nesse momento, mas eu acho que a gente precisa sim olhar para aquelas, ser seletivas, mas encarar como uma forma de colaborativismo, de entender o outro, de entender aquilo que
talvez, poxa, eu pego um insight aqui, outro ali. A frase que eu vou falar hoje foi de uma live incrível que fez sentido para mim, né? É do Gabriel Pensador, né? O CEO da empresa usa muito Adoro. isso. Seja você mesmo, mas não seja sempre o mesmo. E aí eu acho que essa frase me tocou, parece meio. Não estou copiando ninguém, mas eu estou querendo trazer aquilo que fez sentido para mim, porque essa mudança, essa movimentação, é isso, é você estar em movimento. E estar em movimento é você também aprender, né, com as dores, com os erros, errar rápido, corrigir rápido e fazer, né, acontecer. Não tem problema errar, mas tem que arriscar. Eu acho que melhor estar em movimento do que estar parado. Acho que esse é o recado que eu tenho que dar para quem está assistindo aí, se movimentar, ocupar a mente, cuidar da saúde, agora nesse momento, a saúde mental, principalmente, para daí que todo o resto, né, vai fluindo e a gente vai condicionando, né? Saúde em primeiro lugar, e aí a gente toca o barco pensando nas estratégias, pensando em tudo aquilo que vem agregar para o nosso negócio, fazer a diferença na ponta. E somos Isso. responsáveis por multiplicar. Muitas das pessoas que estão assistindo aí, o que a gente tem para multiplicar para o próximo, né? Eu acho que isso, vai fazer muito sentido. Eu acho que esse vai ser, daqui para frente, o novo varejo, né? Antes a gente segurava tanta informação, hoje a gente quer dar informação, né? Eu acho que é bem isso. Disseminar a informação. É. Obrigada. Vamos tirar uma Obrigada, foto, gente. Grazi. Ah, vai tirar Vamos tirar foto? uma foto. Pronto? Vamos lá. Pronto? Já foi aqui, Grazi. Um beijo, gente. Obrigada por todos aí, Um pela troca, pelo beijo. carinho. Um beijo. Tchau, tchau. Obrigada, Grazi. Que Deus te abençoe. Gente, Amém. muito obrigada. Fiquem com Deus e conte sempre com a gente. Grazi, se as pessoas quiserem te adicionar e depois falar um pouco aí do teu trabalho, do Endeavor, pode, né, Grazi? Pode. Grazi _ Goulart. A Mônica aí dizendo que ama a gente. A gente também te ama, Mônica. Um Amo, beijo. meninas. Obrigada, Beijo. Tchau, gente. Eu vou tchau. encerrar e já te compartilho, tá? Vou compartilhar, Combinado. gente. Vai ficar no IGTV e vai ficar no canal. Claudinha, sábado a gente assiste também, viu? Um beijo. Tchau, gente. Vou encerrar, Grazi. Tchau. Obrigada. Tchau.